Bom dia, sexto ano, tudo bom? Vamos pegar nosso livro na página 25 e vamos continuar nossos estudos, ok? Vamos lá. Na página 25, a gente vai falar sobre os tipos de desenho. Pegaram? Pegaram o livro? Vamos lá. Vamos fazer igual eu fiz da última aula. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, tá? Vamos lá. O desenho é uma das formas mais diretas de comunicação. Concorda? Se eu fizer um desenho claro, a pessoa entende. Lembra que a gente já até falou sobre isso? A pessoa entende, não importa se ela é brasileira, japonesa, árabe, grega. Se o desenho for claro, a mensagem vai ser transmitida, ok? Então, por isso que ele fala aqui que é uma forma de comunicação bem direta. Toda criança desenha naturalmente antes mesmo de aprender a escrever, não é? Quando a gente é pequenininho, a gente observa os adultos desenhando, escrevendo, e a gente pega o lápis numa determinada idade já e começa a querer desenhar. A gente faz aqueles desenhos assim, né? Faz um rabisco lá e fala, é uma bola. Ah, mãe, olha aqui que linda minha casinha. E é um rabisco. Às vezes a gente judia dos pais, né? Criança faz o desenho e fala assim, adivinha o que é? Aí a gente olha aquele rabisco. Aí você fala assim, é uma nuvem. Não, sou eu, mãe. Né? Aquela coisa assim. Então, as crianças desenham naturalmente. Por que a criança tem essa coisa de desenhar rapidamente? É um tipo de expressão. Ela ainda não aprendeu a escrever e ela começa a fazer representações ali. E a criança tem uma coisa que o adulto, quer dizer, não tem uma coisa que o adulto tem, que é a vergonha, o medo de fazer alguma coisa feia, tal. A criança não tá nem aí, ela faz e tal, e tudo tá lindo, tudo maravilhoso, né? Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tomando consciência da sociedade, da vida em sociedade, do outro, começa a temer a crítica do outro, e aí a gente vai parando de desenhar por pura limitação e coragem de falta de coragem de encarar o outro, a crítica do outro, né? Uma pena. Se a gente continuasse sempre desenhando, quem sabe não teríamos grandes artistas aí. O que acontece é que na escola, na vida escolar da gente, a gente é incentivado a desenhar até um certo ponto da escolaridade, né? Depois, esse talento nato nosso vai sendo substituído pelo treino da escrita, por outras disciplinas e tal, e aquela capacidade que a gente tinha de desenhar, a gente perde. Perde não, estaciona, né? Para ali, para de desenvolver. E tudo é desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Usamos o desenho para registrar e expor ideias, fazer mapas e entender o mundo, né? E para tantas outras coisas, né? A gente utiliza para uma infinidade de motivos o desenho, né? Às vezes, quando tem até aquela brincadeirinha assim, entendeu o que é que desenho, né? O desenho ele fala por si, não é? Então vamos lá. Quando desenhamos, usamos nossa imaginação para criar um mundo novo, expressar sentimentos e nos divertir. Desenhar é divertido, né? Desenhar, colorir, faz com que as pessoas se transportem para um outro mundo, assim, né? Mergulhe no imaginário. Lembra que há uns tempos atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, tava maior febre, maior mania daqueles livros de colorir?
Tinha livro de colorir de tudo quanto era jeito, né? As pessoas estavam usando aquilo para desestressar. Todo mundo muito estressadinho, todo mundo desestressando, né? Então, o desenho, ele serve para muita coisa, né? Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, a gente imagina assim, fala assim, nossa, eu quero desenhar tal coisa, na nossa cabeça é maravilhoso. Quando a gente passa pro papel, a gente às vezes se decepciona um pouco, fala, ai, não era isso que eu queria fazer, eu não consigo fazer. Mas só consegue quem treina. Igual escrever, né? A gente começa a escrever as primeiras letras, os primeiros anos que a gente tá escrevendo, as letrinhas são tudo assim. Depois a gente começa, letra palito. Depois a gente começa a escrever com letra cursiva. Depois a nossa letrinha vai ficando mais bonitinha, não sei o quê, porque a gente vai treinando. Tudo é treino, né? É claro que tem as pessoas que nascem desenhando já, né? Arrasando no desenho. Então vamos lá. Todas as pessoas podem desenhar, mas cada uma tem sua maneira particular de fazer isso. Por isso que eu não gosto de falar com vocês que o desenho tá certo ou tá errado, né? Lembra que eu falei isso com vocês? Por quê? Porque não existe desenho errado, né? Tanto que a gente já falou sobre isso, é muito difícil para o professor de artes avaliar um desenho. A gente parte para um outro tipo de avaliação, né? Mas o desenho, a forma como a pessoa se expressa é muito particular, né? É claro que a gente olha e vê, fala assim, esse menino aqui desenhou com o pé, né? Então, a gente dá para perceber quando a pessoa faz aquilo com dedicação, mesmo que não fique a pessoa, o autor do desenho, não fique satisfeito com o seu desenho, com o seu próprio desenho. Mas às vezes o outro enxerga, às vezes falta uma cor, falta uma coisinha assim que se ajeitando agrada ao autor, né? Alguns usam uma linha forte e única. Pega lá e vai desenhando tudo, né? Outros vão aos poucos descobrindo os caminhos, traçando linhas fracas e imprecisas até chegar a uma forma final. Essa eu acho mais bacana. Eu faço assim e sempre sugiro para os meus alunos fazerem assim, e fazendo os traços aos pouquinhos, bem de levinho, porque se errar, dá para consertar. Ai, não, não era bem aqui que eu queria ir, é mais para cima e tal. Então, quando você faz clarinho e aos pouquinhos, você consegue dominar melhor o desenho, né? É claro que cada um tem seu jeito. Tem gente que prefere fazer de uma vez só, pegar a linha e fazer o desenho todo. Também é válido, tá? Eu só não acho bacana a pessoa que não tem domínio sobre a técnica de desenho fazer com lápis com força, porque aí se precisar apagar, se não acertar, fica marcada a folha, né? Mesmo apagando, fica aquela marca, tá certo? O desenho é uma linguagem. Aí a gente já falou sobre isso, né? É a linguagem mais universal que tem. É aquilo que a gente tá falando. Não existe barreira da língua para o desenho, né? Para dominá-la, é preciso treinar. Já comentei isso com vocês. É igual qualquer habilidade humana, né? A gente precisa de treino, a gente precisa de dedicação. Ah, eu vou aprender a cozinhar. Hoje eu aprendi a fazer uma comidinha, amanhã eu vou aprender outra, depois outra, depois outra, depois estou fazendo grandes banquetes, comidas maravilhosas, né? É claro, aquilo que eu falei, tem gente que parece que nasce com talento para fazer determinada coisa, que parece que nasce sabendo, né? Tem muita facilidade. Mas a maioria de nós não tem esse talento nato. É um desenvolvimento gradual. É igual andar de bicicleta, igual escrever e tantas outras coisas, tá? Começa aos poucos. A gente, quando vai andar de bicicleta, começa, cai, primeiro anda com rodinha, depois cai, vai desequilibrando, tal, taranana, até
conseguir pedalar. É assim o desenho. A gente faz uns, fica esquisito, faz outro. Uma hora você vai começar a dominar a técnica, tá certo? E se a gente fizer sempre, quanto mais treino, mais rápido o domínio da técnica. Quanto mais desenhamos, mais à vontade ficamos com o lápis e o papel. Para começar, não pode ter medo. Solte-se e experimente o prazer de ver o lápis correr livre sobre a folha. É isso que eu tô falando, né? Não ter medo, não se autocriticar, não se autotolir, não se autocensurar. Pega o lápis e solta a mão. Vai desenhando, pega umas folhas de rascunho aí, umas folhas usadas, faz um verso da folha, vai desenhando, rabiscando, fazendo com a mão solta. Traços, né? Olha lá para sua mãe e desenha a mãe. Vai ficar horrível. Sua mãe vai correr atrás de você com o chinelo na mão? Talvez. Mas é assim que começa. Vai fazendo, os primeiros vão ficar feios e tal, e depois vai melhorando, tá certo? Lembre-se de que não existe desenho certo ou errado. Já falei isso por vocês aqui agora, né? Não existe. Quem pode falar assim, esse desenho tá errado? Você não sabe se a pessoa que fez queria que ficasse daquele jeito, né? Tantas obras de artistas famosérrimos aí, você vê desproporções imensas, variações anatômicas, assim, umas coisas de anatomia que não tem nada a ver, não corresponde ao real. Por quê? Porque a pessoa, quando tá fazendo aquele desenho ali, ela pode criar do jeito que ela quiser, tá certo? Ela não precisa se prender ao real, né? Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, isso é muito importante pra gente conseguir aprender a desenhar bem. É você ter coragem, ter vontade e não ter medo de errar. Não precisa ter medo de errar, tá? Faça, solte-se. Então, vamos lá. Nas artes, a gente considera, assim, para ficar mais fácil de entender, 3 tipos de desenho artístico, ok? São 3 tipos. Um tá aí no livro de vocês, que é nessa mesma página aí, na página 25. Tá lá, desenho de observação. É o mais importante. Por quê? Presta atenção. Para você aprender a desenhar bem, você tem que conhecer a coisa, concorda? Se eu virar para você e falar assim, desenha a coroa do rei da Espanha. Você sabe como é que é a coroa do rei da Espanha? Você já viu? Não. Então, o que que acontece? Você não tem como desenhar uma coisa que você nunca observou. Se eu falar assim para você, desenha a minha mão. Você vai falar, pirou? Como que eu vou desenhar a sua mão? Eu nem sei como é que é a sua mão, nunca ouvi. Eu sei que você tem mão, mas abana toda hora. Mas você sabe desenhar a minha mão? Você sabe os detalhes da minha mão? Não. Então, a gente precisa observar. Quem observa, quem é observador, para tudo na vida, não só para o desenho, a pessoa que é observadora, que se detém, que presta atenção, ela tem muito mais chances de se dar bem. No desenho é a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Vamos continuar lendo aí que eu vou explicando. Fazer desenhos de observação é uma maneira de aprender a olhar o mundo. Concorda? Quando se observa, né? Você aprende sobre, né? Se você vai observar as formigas lá, como que as formigas se comportam, você tá aprendendo sobre as formigas. Ah, se você tá observando um objeto detidamente, você tá aprendendo sobre como aquele objeto foi feito. Não é assim? Então, olha só. Nossos olhos veem tudo que se passa em nossa frente. Não vê? Porém,
não enxergamos tudo que vemos. Para enxergar é preciso atenção. Tinha até uma propaganda na televisão que brincava assim, falava assim, tem gente que olha e não vê. É isso mesmo. O que acontece? Às vezes, a gente, para manter a sanidade, para a cabeça da gente não pirar, o nosso cérebro criou um mecanismo que a gente olha rapidamente para a coisa e a gente já sabe. Se eu mostrar assim para vocês, vocês sabem que é uma lapiseira. Ah, como que é exatamente? Ah, não sei. Não sei como que é, não. Se eu mostrar esse negócio aqui, vocês vão ver que é um brinco. Qual que são os detalhes do brinco? Não sei. Porque imagina se a gente fosse parar para pensar e detalhar tudo que a gente vê durante o dia. A gente ia ficar louco, né? Então, a gente tem esse mecanismo. A gente olha e, pum, registra. Ah, é uma caixa, é uma jarra, é uma árvore e pronto. Como que é? Ah, aí eu vou ter que prestar atenção. Se você, por algum motivo, precisar registrar a imagem daquilo, você vai ter que prestar atenção. E às vezes a gente olha tanto para uma coisa e não sabe depois descrever como é que é a coisa, né? Por exemplo, você fazer um retrato falado de uma pessoa que seja muito próxima de você, tipo sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão, sua irmã, é muito difícil. Você fala, o nariz dela, como é que é? O nariz, a boca é mais gordinho em cima, mais gordinho embaixo, o olho é mais puxadinho, os olhos são muito afastados, muito próximos, a sobrancelha é arqueada, a sobrancelha faz um ângulo, a sobrancelha é mais reta. É difícil, porque a gente olha e fala assim, mãe, pai, vó. A gente não fica prestando atenção, a gente não para e fica lá assim, então é assim que você é de verdade, né? Então isso, tá entendendo? Então tem gente que olha e não vê, às vezes a gente passa 1000 vezes pelo mesmo lugar, pela mesma rua, e aí isso acontece muito comigo. Passo, sempre pelo mesmo caminho. Aí de repente, por exemplo, muda uma coisa. Eu vejo que mudou, por exemplo, uma loja fecha ou derruba uma casa, alguma coisa. Aí eu penso assim, o que tinha aqui mesmo? Como que era o negócio que tinha aqui mesmo? Porque a gente passa ali, mas a gente não presta atenção às vezes, não é? Então vamos lá. Entenderam o que tá falando? De olhar e não enxergar? É diferente. Experimente percorrer o espaço com os olhos. Olha aí na sua casa, onde você estiver. Procurando perceber as cores, as sombras, as luzes, as texturas, os detalhes e o tamanho dos objetos na sala. Aqui tá falando na sala de aula, mas você não tá na sala de aula, você tá na sua casa, então observa aí o ambiente que você tá. Tá certo? Como eles se relacionam? Eles combinam entre si? Ou é tudo meio caótico, assim, as cores são muito coloridas, muito misturadas, ou segue um padrãozinho, tudo certinho, é meio monocromático, assim, as cores são análogas, todas mais ou menos parecidas. São todas cores mais frias, são todas cores mais quentes, os objetos são todos grandes, tem poucos objetos, muito objeto. Como que são esses objetos, né? O que tá na frente, mais próximo de você? O que tá atrás? Tem luz entrando na sala? De onde que ela tá vindo? Da luz do teto, luz artificial, ou pela janela, luz natural? Como que essa luz bate nos objetos? Isso tudo a gente tem que cuidar. Esse objeto está projetando sombra na superfície onde ele está apoiado? E nele mesmo tem sombra? Repara, tem variação de cor por causa da luminosidade nesse objeto? Dá uma reparada nisso tudo aí, tá? Depois, imagine uma forma de representar o que está vendo, passando esses elementos para o papel. Comece definindo o enquadramento, isto é, que objetos serão desenhados. Não começa a desenhar
muita coisa. Começa por um pouco de coisa. Pega aí uns 3 objetos, 2 objetos, coloque na sua frente, tenta representar, tá? Faça no caderno de desenho isso, tá certo? Posteriormente, a gente vai falar sobre isso. Você vai me mostrar seu desenho, tá? E me falar a sua impressão. Ficou parecido, na sua opinião? Não ficou e tal, tá? Que tamanho e posição eles ocuparão na folha? Enquadramento. A folha é desse tamanho. Então, você vai ocupar uma boa parte da folha. Não adianta a pessoa ter, às vezes desenha super bem, mas tem uma folha desse tamanho e faz um desenho de formiguinha assim. E ainda pro lado da folha. Fica assim, 2/3 da folha vazia e 1/3 da folha ocupada. Então, faça o desenho mais centralizado e aproveitando bem o espaço do papel, tá certo? Aos poucos, modifique o desenho. Não hesite em refazer uma linha sobre a outra, sem apagar. Nem deixe de buscar harmonia em sua composição. Agora, olha essa imagem que está aí do lado. Note a simplicidade com que o artista francês Henri Matisse, que nasceu em 1869 e morreu em 1954, realizou o desenho ao lado aí, tá? Que é a Jeanne Duval, que é do Henri Matisse, né? Foi feito em 1944. Repara, olha que linhas simples. Alguém tem dúvida sobre o que está desenhado aí? Vocês têm dúvida? Eu não tenho, né? Dá para ver bem o que é, né? Uma mulher tá com um adorno na cabeça, um chapéuzinho, daqueles chapéu coco que usava na década de 40, né? Brinco, né? É uma pessoa com traços fortes, não é? Marcantes, olha que boca, o olho, ele mostrou bem assim, né? Então, e não tem grandes desenhos. E o Henri Matisse é um grande artista, tá? Então, tenta fazer isso. Tenta, olha você no espelho e tenta desenhar você assim com os traços simples como estão esse aí, tá? Tenta seguir o tipo de desenho da sua cabeça. Agora, presta atenção. Isso, eu gostaria muito de estar com vocês para a gente começar a fazer isso. Repara aqui. Os olhos estão na metade da altura da cabeça, tá vendo? As orelhas, elas estão na direção dos olhos. A distância entre os olhos é aproximadamente a mesma do tamanho do olho. Vou tirar o óculos, né? O tamanho do olho é o mesmo, tá vendo? A distância aqui. Tá entendendo? Então, você vai tentando fazer isso aí. Observa, tenta se observar, ou observar uma pessoa. Põe aí tá todo mundo à toa mesmo? Põe aí a pessoa sentada na sua frente e manda ver. Faz uma arte bem bacana aí, tá certo? Os outros tipos de desenho que não estão falando aí no livro, mas que eu vou passar para vocês, vou explicar de uma vez, depois vou dar um texto para vocês falando sobre isso, tá? Que é o desenho de memorização, né? É aquele desenho que você não tá observando a coisa na hora, mas você já observou. Tipo assim, se eu falar, desenha para mim a fachada do Colégio Conexão. Aí você vai lembrar como que é o prédio do Conexão, os elementos você lembrar, estão lá na sua memória, por isso que chama de desenho de memorização. Você vai buscar lá nos confins da sua memória os elementos e vai tentar representar. Ah, se eu falar assim, desenha a sua cama e você não tá no seu quarto, você vai lembrar os detalhes como que é a sua cama e vai desenhar. Tá entendendo? É alguma coisa que você conhece, mas que naquele momento você não está vendo. Diferente do desenho de observação, que você faz enquanto você vai olhando.
Há um detalhe do desenho de observação que eu não falei. Geralmente, quando a gente está fazendo desenho de observação, a gente não muda de lugar nem muda a posição do objeto, né? Porque olha só, vamos supor que você tá me desenhando. Eu tô aqui parada. Você tá desenhando. Aí você tá lá, fazendo a volta aqui, fazendo minhas ruguinhas aqui e tal. Aí, de repente, eu virei. Acabei com você. Você perdeu todas as referências. Tá entendendo? Então, desenho de observação, a gente posiciona o objeto, a gente se posiciona e fica ali, tá? O desenho de memorização, não. Você pode parar, pode ir, voltar, não sei o quê, porque você não tá fazendo o objeto ali na sua frente, tá certo? E tem o desenho criativo, que é o desenho criativo livre ou dirigido. O desenho criativo é aquele que você inventa. Você pode brincar de inventor, né? Se você quiser desenhar uma pessoa que no lugar das orelhas tem as mãos, que uma perna sai do meio da testa. Ah, mas isso não existe. Não importa, você que está inventando. Você é o senhor do universo que você está criando, tá entendendo? Então, você no desenho criativo livre, você pode fazer tudo do jeito que você quiser. Ah, mas isso não existe. Existe. No meu mundo, no meu desenho, existe. O desenho não precisa representar a realidade, tá entendendo? E o desenho criativo dirigido é um pouco diferente. A pessoa, ela vai criar o desenho da cabeça dela, mas a pessoa, alguém ou alguma coisa direciona a criatividade da pessoa. Tipo assim, se eu falar assim, desenha uma mulher. Desenha uma mulher. Pronto. Eu te dei uma referência. Você vai fazer uma mulher. Mulher da Terra, mulher de Marte, mulher de Júpiter, mulher de onde? Ah, é uma mulher alta, baixa, loira, morena, negra, ruiva, gorda, magra. Não sei, sei o que vai fazer. Tá entendendo? Compreendeu? Então, esse é o desenho criativo, que pode ser livre ou dirigido. Entenderam? Então tá. Fiquem com Deus. Tentem fazer o desenho, hein? Tá bom? Beijo.